Um caso que vai ser lembrado muito ainda é o caso do Coronel Naime. Para ser sincero com vocês, em momento algum, eu acredito na sua omissão. E se você estiver me perguntando se eu acho que a prisão dele foi ilegal e irregular, eu vou te dizer que sim. As filmagens dele enfrentando as pessoas, prendendo as pessoas nos atos do dia 8 de janeiro, tudo isso demonstra que se tem uma coisa que ele não fez foi se omitir. Se a gente for falar em omissão, hoje o G. Dias, o coronel Gonçalves Dias, que era ministro do Lula, ele teve uma omissão muito mais latente do que o coronel Naime. Sombra de dúvidas. O general Gonçalves Dias teve muito mais responsabilidade. E aí, agora, um relatório publicado isenta o coronel Naime da responsabilidade. E como que vai ficar? Ele vai ser reparado? E por que ele está preso até hoje e o Alexandre de Moraes não mandou soltar? Será que ele tem potencial de interferir tanto assim nas investigações? Tanto tempo, mais de 6 meses preso para segurar o quê? Ou seja, é para ter um troféu. Ele é exibido de troféu. Essa é a minha percepção. Já não é mais por investigação, não é mais por nada disso. Porque os requisitos da prisão provisória têm que ser cumpridos. E tem aqui, da prisão preventiva, não tem. Tem. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar de outros pontos importantes aqui da política brasileira. Então seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar o seu like, é muito importante aí, tá? Eu virei pidão, vai estar tudo bem. Eu preciso disso, então dá o like, tá? Se tá gostando do nosso conteúdo, dá o like aí, tá bom? Bora começar? Vamos lá? Olha só. Eu sempre cito a fonte para vocês, então a fonte dessa matéria é desse jornal, Hora Brasília Notícias. Urgente. Relatório da Polícia Federal isenta o coronel Naime e indica outra liderança militar entre os culpados pelo 8 de janeiro. Esse é o coronel Naime, você deve ter acompanhado, inclusive, a oitiva dele na CPMI. Achei muito interessante a oitiva dele, foi muito esclarecedora. O porquê esse caso não teve um desfecho ainda, não sei te dizer. O relatório da Polícia Federal, referente ao caso do coronel Jorge Naime, que permanece preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, aponta um cenário diferente do indiciamento feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, que atribuiu ao militar os crimes de prevaricação e inobservância. Ou seja, teve um relatório novo que muda aí os fatos. Segundo o site Ar do Poder, os documentos da Polícia Federal não citam o nome do coronel Naime entre os culpados, mas aponta a gestão do coronel Paulo José Ferreira de Souza, que substituiu o Naime no comando do Departamento de Operação da Polícia Militar em 8 de janeiro. Investigações atestam o afastamento regular, e isso aqui é o interessante. As investigações atestam o afastamento regular de Naimes por férias ou abono. A informação reforça a declaração feita pela família do coronel, ou seja, as férias eram devidas, o cara estava efetivamente de férias. Hoje, meu amigo, me desculpe, mas se você for militar ou policial federal ou algo assim, não tira férias mais não. Porque se você sair de férias, pode ser que você seja preso. Então, assim, é muito complicada essa situação. E esperamos que se resolva logo essa questão do Coronel Naime. Essa é a minha percepção até como advogado. Eu não vejo, não vislumbro aqui a responsabilidade do Naime, não. Eu acho que pelo depoimento dele, pelo que se expressou aí, eu acho que Naime hoje, como eu disse para vocês, está sendo um troféu, né, na mão da esquerda. Vamos lá. Matéria do Conexão Política Brasil. Olha só, eu achei muito interessante. Prefeito que votou em Lula disse: com Bolsonaro a gente não passou tanta dificuldade. O governo Lula parece não gostar dos municípios. A declaração é do prefeito de Remígio, da cidade situada no estado da Paraíba. Chefe do Executivo Municipal, o André Alves, votou em Luiz Inácio Lula da Silva, PT, nas eleições de 2022. Agora, no entanto, ele lamenta a diminuição de recursos que sofrem as prefeituras. Gente, as prefeituras estão, sabe, tão mal conseguindo se sustentar. O dinheiro ficou
todo centralizado ali no governo federal. E aí, pessoal, escuta, assiste aqui comigo. A gente não passou tanta dificuldade. Vou repetir aqui que eu comecei sem áudio para vocês. Jogo rápido aqui, tá, pessoal? Comigo aqui não tem frescura, não. Pará. Entendi. O Bolsonaro a gente não passou tanta dificuldade, não. Tinha dinheiro certo, muito mais do que o que está vindo hoje. Eu dizer, você não fui eleitor do Bolsonaro, não, mas não posso negar, né? Agora, o Sérgio Bolsonaro, o governo Lula parece que não gosta muito do município, não, né? O recurso tem caído a cada dia. Se a eleição fosse hoje, com esse cenário, se eu tivesse noção desse cenário, o senhor teria mudado o voto para presidente? Eu acho que sim, porque no momento que a gente está passando hoje, é a mesma coisa que o povo diz com a gente, né? Se eu estou fazendo hoje um trabalho e entra um outro prefeito que corta aquilo, eu fiz, por exemplo, abastecimento, que é um problema sério da gente. A gente gastou quase 1.500.000 com abastecimento de água. Quer dizer, atendia o povo. Se entra um outro prefeito que passa a só gastar 500.000 com água, quer dizer, o povo não vai gostar. A mesma coisa são os prefeitos. Acho que a maioria dos prefeitos hoje está insatisfeito. Eu vou parar. Vamos lá. Deixa eu pôr meu ponto de vista disso aqui. É fato, eu conheço alguns prefeitos durante a gestão Bolsonaro. Vou citar. Por exemplo, do lado de Caldas Novas, em Goiás, tem uma cidadezinha bem pequena, chamada Marzagão. E aí o prefeito lá chama-se Solimar. Um dia, a gente, descendo até uma discussão sobre verbas e tudo, eu pus um ponto de vista e ele me retrucou, né? Eu fiz uma crítica ao Bolsonaro, falei, mas o Paulo Guedes, ele prometeu mais Brasil e menos Brasília. Eu não tô vendo isso, não. E aí, ele mesmo me respondeu na época, ele falou, você não tá vendo porque você não tá aqui. Porque eu nunca vi nenhum presidente mandar tantas verbas e recursos para prefeitos como o Bolsonaro tá fazendo. Então eu falei o que não devia e escutei o que não queria. E depois eu fui pesquisar, eu vi que era verdade, e era verdade. Então, tem hora que a gente tem que se situar, e a gente não é dono da verdade, é por isso que a gente aprende, é por isso que eu me tornei filósofo, porque eu só sei que eu nada sei. Tá? E aí o Solimar, um grande abraço para o Solimar, ele falou isso. E realmente, mais Brasil e menos Brasília, o dinheiro não tem que estar lá embutido para liberar emenda, 16 bilhões em emendas, não, isso é... Sabe, absurdo, isso é uma coisa que não tem sentido, não faz sentido. E aí, quando a gente ouve um cara que é da Paraíba, reduto eleitoral do Lula, vou mandar um abraço pro povo bonito da Paraíba, se tem uma terrinha que eu gosto, é tal, 2, 3, tal da Aracaju, João Pessoa e Natal. Aí é Lagoa, não, é o Nordeste inteiro, lugar bonito demais. Então, isso me assusta, porque o cara não é eleitor do Bolsonaro. O cara é eleitor do Lula. E aqui, o meu único medo é que esse prefeito possa ser preso, porque ele falou que se fosse hoje ele mudaria o voto e votava em Bolsonaro. Pode ir preso por causa disso. E aí hoje falar isso é cometer um crime grave. Mas assim, é isso. Então, tem muita gente que me pergunta, mas Sandro, por que você não... Você fala que você não é bolsonarista... Mas você defende o Bolsonaro. Não te entendo. Eu falei, não, é porque naquilo que ele tá certo. Ele tá certo. Eu não vou inventar narrativa. Então, eu sabia desse caso dos prefeitos, como eu te disse, por causa do Solimar. Agora eu vou vir aqui em mídia. Não gosto do Bolsonaro, eu vou mentir, eu vou destruir. A mídia fez isso. E aí, o que você ganha de presente? Um Lula da vida. Você tá mais feliz com o Lula? Eu acho que não, né? Bora lá que eu já enrolei muito no bate-papo aqui com vocês. Vamos lá, vou trazer uma matéria do Arthur Vigílio aqui para vocês. O desmanche moral da educação brasileira não é novidade para ninguém durante a gestão do PT. Não bastasse enfiar de novo uma porcaria chamada educação sexual nas escolas, não bastasse críticas ao Tarcísio por estar fazendo a coisa certa, o que os caras querem agora? Tirar o inglês das escolas. E olha aqui,
Com inglês, o trem já é difícil. Imagina sem o inglês. Né? Imagina sem inglês. E olha que, falando a verdade para vocês, eu arranho bem no inglês, tá? E eu fui educado minha vida toda em escola pública. Eu nunca, a não ser no período da faculdade, porque eu já estava casado, cuidando de família, não dava para estudar, levei alguns anos para entrar na faculdade depois que eu terminei o ensino. É a vida de pobre. Vida de pobre, vocês sabem como que é. Até que a coisa melhorou, eu consegui, aprendi, fiz mestrado na Universidade de Miami e as coisas vão melhorando, na Must University. As coisas vão melhorando, mas o inglês é crucial. E olha só, o Arthur Vigílio faz essa publicação aqui, reverberando uma matéria do Estadão. Novo ensino médio. Proposta do MEC pode deixar o inglês fora das escolas. Então, não sou eu que estou dizendo, é o Estadão, tá? A fonte da matéria é o Estadão. E aí o Arthur Vigílio, ex-senador, diz o seguinte: que coisa estúpida! Tirar o inglês significa formarmos os brasileirinhos dependentes sempre de tradutores, como acontece com o Lula. Ao invés desse gesto, deveria reforçar o inglês, introduzir o espanhol e, sem dúvida, o mandarim. A segunda maior língua da potência mundial. Curiosidade, o ministro arranha no português e mais em quantas línguas? Que gente atrasada, limitada, retrógrada. E é isso mesmo. O inglês é crucial, o inglês me ajudou muito, melhorou muito. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu estudei, né, o direito, fiz direito, eu saí da faculdade e aí eu fui trabalhar com várias pautas, DPVAT, revisão de juros, de financiamento, até eu me achar. E aí eu resolvi, eu quero trabalhar com tributário. E aí, me tornar tributarista. E eu fui fazer a especialização lá na EBRAD, Escola Brasileira de Direito, com o Ives Gandra, era meu professor, orientador, Ives Gandra Martins. Só que assim, para você entrar nesse meio tributário, você tem que ter know-how, ou seja, você tem que ter um currículo melhorzinho. E aí, tem cursos livres da Universidade de Harvard. E aí você tem que fazer a sua inscrição, mandar, não é uma coisa barata, esses cursos de final de período, de curso livre, onde você passa a ser certificado pela Harvard, e aí eu queria fazer esse trem. Para fazer esse trem, tem que saber o inglês. E aí, a base que eu tive da escola, apesar de capenga, é poucas aulas que você tem, mas foi uma boa base. E aí eu comi livros, aprendi o inglês e encarei. E aí foi onde eu aprimorei ainda mais e fiz o curso e consegui a minha certificação de Harvard. E aí eu expulsava isso com orgulho. Na hora que eu chegar para fechar com os clientes, aqui ó, vou colocar uma planilha para vocês, doutor Sandro, FGV, Universidade de Lisboa, isso, aquilo, e colocava lá, Harvard. Tá até o diploma ali, ó. Tá, aqui, ó. E isso faz a diferença. Então, assim, para você deixar alguém que quer sair do atoleiro e quer crescer um pouquinho, você tem que dar armas para essa pessoa. E as armas são o conhecimento. E aí tirar o inglês, tá de brincadeira. E é igual o Tarcísio quer implementar aqui no estado de São Paulo, educação financeira. Isso é o mínimo do mínimo, ó. Noções de direito, legislação de trânsito, de política, e eu tô falando de política, o funcionamento do Congresso Nacional, como cobrar deputados, é isso. Educação financeira, um inglês, um mandarim bom e um espanhol. Aí sim, você tá preparando o cara pro mercado. Hoje é um mundo globalizado. Retrocesso, atraso. Vamos lá, matéria da Gazeta do Povo, pessoal. Suprema Corte da Venezuela, amiga do Lula, ordena intervenção em partido que é oposição a Maduro. Intervenção dentro do partido. Que democracia plena, né? Democracia plena, né? Hoje eu vou te contar.
A Suprema Corte venezuelana ordenou a intervenção e destituiu toda a direção do Partido Comunista da Venezuela, PCV. A sigla faz oposição ao regime de Nicolás Maduro. Que coisa, hein? O Partido Comunista é oposição ao Maduro. Essa é a surpresa. Neste sábado, o partido se pronunciou dizendo ser vítima de mais um ataque do ditador. O governo de Nicolás Maduro consumou um ataque ao Partido Comunista da Venezuela por meio de sentença judicial arbitrária. Os interventores designados para dirigir o partido são mercenários a serviços da cúpula do Serviço Socialista Unido da Venezuela, que governa o país, disse o PCV em nota. Você tem noção do quanto que essa coisa é doida? Eu tenho um partido socialista que é de um ditador que se diz comunista, que é o Maduro, mandando a Suprema Corte trocar a direção. Tá, vamos trazer isso aqui para o Brasil para você entender. É mais ou menos o seguinte. Tem o PSOL, que não deixa de ser oposição ao governo. Eles só se tornaram situação por causa do Bolsonaro. Precisavam enfrentar o Bolsonaro. Aí tem o Alckmin, que é o Partido Socialista do Brasil. Aí tem essa turma aí. Imagina o seguinte. Vem o Lula, que é o Maduro, representação da Venezuela. Tem a Suprema Corte, que tá ali o Alexandre de Moraes e a turma. Aí, de repente, tem um partido... Vamos lá, o partido mais forte. Vamos dizer que é o partido PSOL. E o pessoal está fazendo oposição ao Nicolás Maduro para implementar outro tipo de esquerda, ou ao Lula, né? Para implementar outro tipo de esquerda. Aí o Alexandre de Moraes vai lá e fala: não, troca o Boulos daí, tira a direção dele e coloca um interventor aí. Ah, mas quem que vai ser? O Lula? Quem que vai ficar no lugar do Boulos? Coloca lá. É a democracia, meu amor. Isso é que é democracia, né? Poxa, tá de brincadeira. É o Brasil. O Brasil é essa piada aí mesmo, tá? O Brasil não, a Venezuela. É porque já tô confundindo, tá? Mas é isso. Vocês têm noção do que tá acontecendo? É uma briga de ratos lá na Venezuela. O Partido Comunista com o Partido Socialista brigando para ver qual pode ser mais ditador, e quem tem a arma hoje na mão, o canhão apontado chamado Suprema Corte, é o Maduro. E aí, meu amigo, troca até o diretor do partido. Fazer o quê, né? É isso, pessoal. Eu ia colocar um outro vídeo aqui do grande Arthur Virgílio aqui, colocando aqui o Alexandre Garcia, que é um jornalista super renomado, mas eu não vou deixar o vídeo extenso, não. Vou tomar mais seu tempo. Mas foi suficiente para a gente já deixar esposado aqui os pontos de vista que a gente queria colocar. Tá bom? Se gostou, dá um like. Se não gostou, compartilha com seu inimigo. Ah, eu não gostei dessa porcaria. Eu vou mandar para aquele cara que eu não gosto, só para ele passar raiva igual eu passei. Faz isso também, tá? Agora, se gostou, não, vou mandar aqui para meus amigos que eles precisam ver um pouco mais do que está acontecendo no Brasil, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por tudo. Gratidão, tá? E a gente volta daqui a pouquinho às 7 horas. Tem mais um editorial esperando por vocês. Grande abraço.